Um narcisista não teme perder a empatia. Eles temem que o empata desperte. E Carl Jung entendeu exatamente o porquê. Ele disse: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Quando um empata começa a tornar seu inconsciente consciente, quando começa a fazer um verdadeiro trabalho de autoconhecimento, todo o sistema de controle do narcisista desmorona. Continue comigo, porque o que Jung descobriu sobre o processo de despertar reformulará completamente tudo o que você pensava saber sobre esses relacionamentos. Não se trata de vingança, nem mesmo se trata mais do narcisista. Trata-se da transformação mais poderosa que um ser humano pode experimentar, e por que isso aterroriza qualquer pessoa que se alimentava dos seus padrões inconscientes. Como é o despertar? Vamos esclarecer o que o despertar realmente é, porque a maioria das pessoas o compreende completamente mal. Elas pensam que o despertar é dramático. Imaginam um confronto explosivo, uma trama de vingança satisfatória, um momento em que o empata finalmente vence. Mas Jung sabia melhor. O despertar não é vingança, é consciência. E a consciência é muito mais poderosa do que a vingança jamais poderia ser. Aqui está como realmente acontece. O empata começa a reconhecer padrões, não desculpas. Para de justificar o comportamento e começa a vê-lo com clareza. Para de perguntar, por que eles fizeram isso comigo? E começa a perguntar, por que eu permiti isso? Por que eu fiquei? O que eu estava obtendo dessa dinâmica que me mantinha presa a ela? É isso a que Jung se referia como o início da consciência. E é sutil, é silencioso. Muitas vezes acontece em momentos comuns. Talvez o empata esteja revivendo uma conversa em sua mente e de repente perceba a tática de manipulação que não percebeu na hora. Talvez esteja escrevendo em seu diário e um padrão salta das páginas o mesmo ciclo, repetidamente com diferentes desculpas, mas resultados idênticos. Talvez esteja conversando com um amigo que gentilmente aponta: esta é a quinta vez que você me conta essa história, e toda vez você parece estar tentando se convencer de que não foi tão ruim assim. Jung disse: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E para o empata que está despertando, isso significa reconhecer sua própria participação nessa dinâmica. Essa é uma verdade desconfortável, mas essencial. O narcisista tinha poder porque o empata lhe concedeu. Não porque o empata fosse fraco, estúpido ou merecesse o abuso, jamais isso. Mas porque em algum lugar no inconsciente do empata havia feridas, crenças e padrões que tornavam essa dinâmica familiar. Talvez até mesmo parecesse amor. O empata em processo de despertar deixa de se ver como vítima e passa a se ver como alguém que fez escolhas baseadas em programações inconscientes. E é por isso que essa mudança é tão poderosa. Vítimas são impotentes, mas pessoas que reconhecem seus padrões inconscientes podem mudá-los. O narcisista construiu seu controle sobre o inconsciente do empata, explorou as crenças não examinadas do empata. Tenho que conquistar o amor. Sou responsável pelas emoções dos outros. Se eu os amar o suficiente, eles mudarão. Ir embora significa que fracassei. Essas crenças viviam na sombra, sem serem questionadas ou desafiadas. Mas assim que o empata começa a tomar consciência desses padrões, assim que começa a reconhecer as táticas de manipulação em tempo real, em vez de 3 dias depois, o jogo muda completamente. O narcisista consegue sentir isso. Ele percebe que algo está mudando. O empata que costumava persegui-lo começa a se afastar. O empata que costumava chorar e implorar começa a ficar em silêncio. O empata que costumava assumir a responsabilidade pelas emoções do narcisista começa a dizer: isso não é problema meu. Isso é o despertar. E é o começo do fim do controle do narcisista.
O trabalho com a sombra começa. Agora chegamos ao cerne do ensinamento de Jung. O trabalho com a sombra que muda tudo. Porque o despertar é apenas o primeiro passo. O trabalho com a sombra é onde a verdadeira transformação acontece. Jung disse: a sombra é aquela personalidade oculta, reprimida, na maior parte inferior e carregada de culpa, cujas ramificações últimas remontam ao reino de nossos ancestrais animais. Em termos mais simples, a sombra é tudo o que reprimimos, negamos ou nos recusamos a reconhecer sobre nós mesmos. Para o empata que está saindo de um relacionamento com um narcisista, o trabalho com a sombra significa fazer as perguntas difíceis, as perguntas que parecem desconfortáveis, até mesmo injustas. As perguntas que fazem você querer se defender. Mas Jung sabia que essas eram exatamente as perguntas que levavam à liberdade. O empata explora suas próprias feridas. Ele pergunta: por que eu me doei demais? Não, porque eles tiraram tanto de mim, mas por que eu dei tanto, mesmo quando não me restava mais nada? Jung apontaria para o que ele chamava de arquétipo do curador ferido, o empata que aprendeu cedo na vida que seu valor vem do cuidado com os outros. Talvez tenha crescido com um dos pais que precisava de apoio emocional. Talvez tenha aprendido que amor é igual a sacrifício, que ser necessário é o mais próximo que chegará de ser amado. Isso é material da sombra. Este é o sistema de crenças inconscientes que fez o comportamento do narcisista parecer quase normal. Mesmo que isso, o empata começa a perceber. Eu não estava apenas atraindo narcisistas. Eu era atraído por eles porque eles ativavam minha ferida mais profunda e me davam um papel familiar para desempenhar. Ele pergunta: por que ignorei os sinais de alerta? Jung falava sobre o que chamava de cegueira psíquica, a maneira como literalmente não conseguimos ver o que nosso inconsciente não quer que vejamos. O empata revisita o relacionamento e percebe que os sinais de alerta estavam presentes desde o início. As mentiras, as inconsistências, a sensação de ansiedade e desequilíbrio que sentia, mas não conseguia identificar a causa. Mas a sombra do empata continha uma crença: vejo o lado bom em todos. Dou chances às pessoas. Não sou julgador. Essas parecem virtudes e podem ser. Mas, na sombra, elas se tornaram defesas contra a realidade. O empata usou sua própria compaixão como arma para ignorar sua intuição. O trabalho com a sombra significa admitir: eu vi os sinais de alerta, senti os avisos, mas escolhi ignorá-los porque reconhecê-los significaria o fim de algo que eu não estava pronto para terminar. Eles se perguntam: por que tentei consertar alguém que não queria mudar? Este é talvez o trabalho com a sombra mais profundo de todos. Porque o empata precisa confrontar o que Jung chamou de complexo de Salvador, a necessidade inconsciente de resgatar os outros como forma de evitar sua própria dor. Aqui está a verdade que reside na sombra. Tentar consertar o narcisista deu ao empata um senso de propósito, uma distração de suas próprias feridas não curadas e uma maneira de se sentir necessário. Se o narcisista tivesse realmente mudado, o empata teria perdido seu papel. O caos tornou-se sua identidade. O sofrimento tornou-se a prova de seu amor. Jung disse: a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Este é esse momento, quando o empata percebe que não estava apenas suportando o relacionamento, mas que parte dele precisava disso. E é por isso que essa percepção é tão poderosa, porque aterroriza o narcisista mais do que qualquer outra coisa. A autoconsciência acaba com a manipulação. Uma vez que o empata enxerga seus próprios padrões com clareza, uma vez que ele realiza o trabalho de autoconhecimento para entender por que participou da dinâmica, as táticas do narcisista simplesmente param de funcionar. Você não pode manipular alguém que entende seus próprios gatilhos.
Você não pode fazer gaslighting com alguém que confia em sua própria percepção. Você não pode controlar alguém que integrou sua sombra. Jung entendia que o trabalho de autoconhecimento não se trata de se tornar perfeito. Trata-se de se tornar completo. Trata-se de resgatar todas as partes de si mesmo, incluindo as partes que fizeram escolhas ruins, que ignoraram a intuição, que deram demais. Não para se envergonhar, mas para se entender tão completamente que você não possa mais ser explorado. Mudança de poder. É aqui que tudo muda. Este é o momento que o narcisista teme desde o início do relacionamento. O narcisista sente que o empata está se tornando emocionalmente independente. Ele entra em pânico. O controle escapa de suas mãos. Deixe-me descrever como isso se parece. O empata, que costumava enviar longas mensagens de texto emocionais, tentando explicar como se sentia de repente, fica em silêncio. O empata, que costumava reagir às provocações com lágrimas ou raiva, agora responde com calma e observação distante. O empata, que costumava implorar por migalhas de afeto, agora parece bem. Não bem daquele jeito falso onde está secretamente desmoronando, mas realmente bem, genuinamente em paz. Isso é o que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar um indivíduo separado e completo. E para alguém cuja estratégia inteira foi manter o empata enredado, dependente e duvidando de si mesmo, isso é catastrófico. O narcisista começa a sentir algo que raramente sentiu antes: impotência, e ele não sabe o que fazer com isso. Aqui está o que Jung entendia sobre a dinâmica de poder nos relacionamentos. Ele disse: onde o amor governa, não há vontade de poder, e onde o poder predomina, o amor está ausente. O relacionamento do narcisista sempre foi sobre poder, disfarçado de amor. Eles mantinham esse poder através da necessidade inconsciente do empata por sua validação. Mas o empata que faz o trabalho de autoconhecimento deixa de precisar da validação do narcisista. Ele começa a se validar. Ele para de buscar a aprovação da pessoa que a tem negado. Ele retira sua energia, sua atenção, seu investimento emocional não de forma dramática, mas decisiva. E o narcisista sente essa mudança como uma perturbação na força. Nesse ponto, eles geralmente intensificam suas ações. Jung explicaria isso como uma tentativa desesperada de reafirmar o controle por meio de padrões familiares. Eles podem tentar a reconciliação aparecendo de repente com desculpas, promessas, lembranças dos bons tempos. Podem ficar furiosos tentando provocar o empatia para que reaja emocionalmente, porque qualquer reação é melhor do que a indiferença. Podem se fazer de vítimas na esperança de ativar o instinto de cuidado do empata mais uma vez. Mas eis o que é diferente agora. O empata vê tudo com clareza. Ele reconhece a tentativa de reconciliação pelo que ela é, não uma mudança genuína, mas manipulação. Ele observa a raiva sem internalizá-la, não é mais problema dele. Ele sente compaixão pela encenação de vítima sem assumir a responsabilidade por ela, compreendendo que a dor do narcisista é real, mas não é função do empata consertar. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade de manter dois opostos na consciência simultaneamente. O empata desperto consegue ter compaixão pelas feridas do narcisista e, ao mesmo tempo, estabelecer limites firmes contra o seu comportamento. Ele consegue reconhecer que o relacionamento teve momentos genuínos, aceitando, porém, que era fundamentalmente prejudicial. Ele consegue se desvencilhar da pessoa sem nutrir ódio. Isso é maturidade emocional. Isso é integração. E é isso que quebra o controle do narcisista permanentemente. A mudança de poder não se trata do empata dominando o narcisista. Trata-se do empata recuperando a soberania sobre sua própria vida. Jung disse:
Sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro do seu próprio coração. O empata olhou para dentro do seu próprio coração, fez o trabalho de autoconhecimento e emergiu como alguém que o narcisista não consegue mais alcançar. Os novos limites do empata. Isso nos leva à fase final e a mais incompreendida: os novos limites do empata. Uma vez que um empata estabelece limites, ele se torna intocável, não frio, apenas autoconsciente. Deixe-me ser claro sobre o que isso significa, pois as pessoas frequentemente confundem limites com muros. Jung distinguiu entre individuação saudável e isolamento defensivo. O empata desperto não está fechando o coração, está protegendo-o com sabedoria. Esses novos limites não são sobre vingança ou punição. Não são projetados para machucar o narcisista. São projetados para proteger a paz conquistada a duras penas pelo empata. E é isso que os torna tão eficazes. Eis o que Jung ensinou sobre limites. Eles não se tratam de controlar o comportamento de outras pessoas. Trata-se de definir claramente o que você aceitará e o que não aceitará em sua própria vida. O empata desperto para de tentar fazer o narcisista entender, mudar ou reconhecer o dano causado. Ele simplesmente declara: isso é o que eu aceito, isso é o que eu não aceito, e vou impor esses limites por meio das minhas ações, não dos meus argumentos. O narcisista está acostumado a negociar limites. Ele é especialista em encontrar brechas, criar exceções e fabricar emergências que só desta vez exigem que o limite seja quebrado. Mas o empata que fez o trabalho de autoconhecimento não negocia mais. Não me envolvo em conversas em que sou culpado pelas suas emoções. Não há espaço para discussão. Não respondo a táticas de manipulação. Não é uma explicação, apenas uma afirmação. Não continuarei relacionamentos onde meus limites não são respeitados. Não é uma ameaça, apenas um fato. Jung disse: conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. O empata, que explorou sua própria sombra, sua própria capacidade de auto-engano, seus próprios padrões de complacência, suas próprias razões para permanecer em situações prejudiciais agora, consegue enxergar a escuridão do narcisista com clareza, sem ser seduzido por ela ou tentar consertá-la. Eles se tornam o que Jung chamou de psicologicamente diferenciados, capazes de distinguir onde terminam e onde a outra pessoa começa. Eles não absorvem mais as emoções do narcisista. Não assumem a responsabilidade pelas escolhas do narcisista, nem se perdem tentando salvar alguém de si mesmos. É isso que os torna intocáveis. Não que não possam ser feridos, ainda são humanos, ainda sensíveis, ainda empáticos, mas não podem mais ser manipulados, não podem mais ser controlados. Eles não podem ser convencidos de que o certo é errado, que o abuso foi amor, que são responsáveis pela recusa de outra pessoa em amadurecer. O narcisista testará esses limites. Jung preveria isso: os padrões não desaparecem facilmente. E toda a identidade do narcisista é construída sobre os padrões que funcionaram antes. Mas o empata desperto permanece firme, não com raiva, não com vingança, mas com a tranquila certeza de alguém que se conhece completamente. E muitas vezes o narcisista simplesmente desiste. Ele parte para outra pessoa cujos padrões inconscientes ainda possa explorar. Porque atacar alguém que fez seu trabalho de autoconhecimento é exaustivo e improdutivo. Não há suprimento a ser obtido, nenhuma reação para se alimentar, nenhuma ferida inconsciente para manipular. A transformação que muda tudo. Carl Jung dedicou sua vida ao estudo da transformação e concluiu que a jornada da inconsciência à consciência, da fragmentação à totalidade, da sombra à integração, este é o chamado mais elevado da existência humana. Quando um empata desperta,
e começa o trabalho de autoconhecimento, ele não está apenas deixando um relacionamento tóxico, ele está respondendo a esse chamado. Ele está se tornando o que Jung chamou de individuado, um ser humano completo, consciente e autoconsciente, que pode amar sem se perder, que pode dar sem se esgotar, que pode estabelecer limites sem crueldade. É por isso que o narcisista teme o empatia desperto, não porque o empata o exporá ou se vingará, mas porque o empata desperto representa tudo o que o narcisista se recusa a se tornar: alguém que enfrentou sua escuridão e a integrou, alguém que olhou para suas feridas e as curou, alguém que assumiu a responsabilidade por seus padrões e os mudou. O empata desperto é a prova viva de que a transformação é possível. E essa é a coisa mais aterrorizante que um narcisista pode testemunhar: a evidência de que o trabalho que ele está evitando é o mesmo trabalho que leva à liberdade. Se você é um empata começando essa jornada, entenda, o trabalho de autoconhecimento é difícil, o despertar é desconfortável. Mas Jung prometeu, e inúmeras pessoas provaram, que do outro lado desse trabalho existe uma versão de si mesmo que você nunca imaginou ser possível. Completo, livre, intocável da melhor maneira possível. E isso, segundo Carl Jung, vale cada momento da jornada. Bem-vindo ao Império da Mente. Inscreva-se e compartilhe com seus entes queridos para receber mais conteúdo.